Beleza. Tem que ser desse jeito aí, A010, A0100, Não, não. ou pode ser só 1, 2, 3 mesmo? Pode ser só um, dois, três. Tá. Para você ter o ID, identificador de cada um, é o seguinte: você vai lá no ali nos três pontinhos na sua tabela para editar a tabela. Aqui, né? Isso. Table, certo. Ó, agora, ó, tá vendo ali em cima o seu DI, que é o ID, né? Uhum. É, isso aí é o ID, né? O DI, mesma coisa, né? Que o ID. É, é. Mesma coisa. Beleza. Inclusive, eu vou Isso aí você alterar tem que fazer aqui. o seguinte agora. Beleza. Então, como não precisa ser letra, né? Pode ser número, você vai fazer o seguinte: no lugar de text, você vai escolher a opção int, o inteiro, né? O 8 ali. Isso, o 8. Aí agora você vai fazer uma questão. Ali nas configurações, tá vendo no lado direito ali, tem uma engrenagemzinha? Isso, nele aí. Clica aí. Você vai colocar que é única e vai colocar que é identificador. Exatamente. Aí você salva ali do lado direito. Pô, então agora você vai ter. Deixa eu ver. Ah, é porque no seu caso, você tem muita informação aí já nessa tabela? Muitas pessoas? Tem, cara, é uma tabela de mil contatos. Tem quantos? Tipo, nossa, é muita gente mesmo, caraca. É porque aí complica, porque só se você fazer o seguinte, vai lá em editar de novo. Isso. Vai em editar. Aí você vai adicionar uma nova. Deixa aquele DI quietinho lá, você vai adicionar uma nova. Isso, aí D. Boa. Aí você escolhe lá um inteiro 8 e seleciona as configurações lá que eu falei. Isso. É único e identificador. Não, essa não. Isso. Não entendi. A de cima ali. Isunic. Lá em Ah, cima. porque tá. Aham, aham. É, tá escondido aí. Boa. Aí, só uma atualização também. Só pra você mudar já. Vai lá pra cima na linha do telefone. Não deixa inteiro. Deixa como varchar ou texto. Isso. Text ou varchar, tanto faz. Boa. Aí agora você pode dar um salvar lá. Ver se ele vai criar, na verdade, né? Vamos ver se ele vai fazer isso aí pra nós já no automático. Porque aparentemente o ID do Notion é diferente do Supabase. Porque como a gente colocou que é único e que é um identificador, capaz dele. Ó, vai lá pro lado direito, eu acho. Ó, basicamente fiz isso aí Aqui. já, tá vendo? Aham. Ó, então ele já tá meio bagunçado aí a galera. Mas ó, tá vendo que Na ele só real, ele subtraiu tá. um? Ele, tipo, diminuiu só um Não, ele valor, tá mas seguindo. basicamente já tem um. É, Ele tá seguindo a lógica aqui. Só que. aham, tá assim. Uhum. Tem uma Provavelmente você lógica aqui, devia só ter que não um. é assim, né? Não, é porque ele começa com zero no Supabase. Se eu não me engano, ele tem o ID zero no começo. Aí por isso que ele fica. Tá somando menos um, entendeu? Só que o que acontece? Eu aconselho você a deixar esse D aí também como chave primária. Então, tipo assim, segura ele e arrasta lá pro começo do seu fluxo. Arrasta lá pro. Ou começo da tabela, no caso, né? Deixa ele como primeira coluna Fluxo. aparecendo lá. Está aqui. Tá. Isso. Aí. Aí agora você vai lá em editar de novo a tabela.
Você tá atualizando alguma coisa ali ainda? Ou tá Ele tá bugado aí? atualizando da primeira. É, acho que é só atualizar a página. Mas sim, coloca aqui, né? Tá, isso. Opa, Oxe. é, Ah, isso aí, é primário, porque veio boa. pra cima. Pronto. É, assustei agora, pode dar um salvar agora aí. Eu assustei. Certo. Aí ele vai definir como chave primária e fica melhor, porque aí você já tem um identificador. Tá aí Aquilo para ali não vai manter a importar tanto, sequência do tá? um, Tá. 2, 3. Eu acredito que ele vai manter a sequência. É que tá meio bagunçado, né? Só essas ordens aí, 101, 100, sei lá o quê. Mas não sei se ele vai arrumar, na verdade, Ele não. tá Acho que é vindo do maior. capaz de. Ah, agora vai arrumar. Aí, aí. Só que assim, pra você, importa a Tá com ordem das delay aqui, mas pessoas já aí? resolveu. Importa a ordem das pessoas ou não? Não, né? Gabriel. Não, beleza. É porque, tipo No assim, momento eu acho que não. não vai Tá estar. tranquilo. Não tá batendo com o DI, Não, tá provavelmente, tá? sim, Uhum. tá sim. Tá? Tá, Então, tá ele tá. certinho. Ah, então beleza. Então foi. Só isso. Beleza. Resolvido. Isso aí. Valeu. Eu tava até procurando Fechou. na documentação se eu encontrava alguma coisa aí. Nossa, Valeu. é que isso aí é quando você importa a primeira vez, você. É um negócio que você aprende uma vez, você lembra nas próximas já. Tem que arrumar. Aham. Valeu. Uhum. Ah, Giovana, pode falar. Oi, bom dia a todos. Gabriel, eu posso mostrar minha tela? Pra... Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô com esse erro aqui. É aquele problema lá, aquele bug Eu acredito que seja aquele bug do N8N. Uhum. E que eu tô puxando uma variável e ele não tá conseguindo reconhecer aqui nesse nó. Aí eu queria ver com você se é a variável que tá errado, porque assim, eu acho que eu já fiz uma intervenção aqui com o chat GPT, mas mesmo assim não está conseguindo puxar, está falando que não está conectada, sendo que a variável está conectada, ela está aqui na frente, ó. É o número de telefone que você quer, né? E isso. É só o telefone que você precisa? Isso. Acho que o erro Beleza. atual, pelo menos do que está mostrando, é só o telefone. Fechou. Entra naquele redis ali do delete, então. Por aqui mesmo ou volta É, para o por aí mesmo. editor? Por aí mesmo. Por aí mesmo. Entra aí. Ah, você tá desse formato aí. Hum, É, eu tá, já estou fazendo uma alteração aí. uhum, fecha aí. Eu queria um que você não tá identificando o item desse jeito. Um que tem o nome do Node. Entra nesse outro Redis ali, o Redis 1. Isso aí, verdinho, é. Ah, JSON.telefone. Tá. Vai pro próximo. É daí que eu queria que você pegasse. Só que não o parâmetro do item. Eu queria que você pegasse o. Ah, você tem dois variáveis globais. Ah, entendi. Ó, o ruim é que, olha o que ele tá fazendo. Ele tá pegando item zero, node, variáveis globais. Tá vendo? Eu queria que você pegasse o normal. Vamos fazer um teste aqui. Você consegue executar ou ele tá em produção no Não teste? consigo, mas eu Então, acho beleza. que eu Ah, já tá executei, aí. fiz um Já tá teste, aí. já está Beleza. Perfeito. Fechou. Então faz o seguinte. Fecha aí o variáveis globais. Abre. Esse set aqui eu coloquei aqui porque o Swift não conseguia reconhecer desse aqui por conta daquele bug. Aí eu coloquei aqui, ele Ah, tá. conseguiu, enfim. Beleza, então. Vai então ali, vai lá no seu agente. Bom que já tá salvo a execução, mas no seu agente. Isso, abre ele aí. Temporariamente nas mensagens a gente só vai arrastar, tá? Vai lá para baixo do lado esquerdo, vai lá no seu variáveis globais, lá embaixo. Lá embaixo. Isso, o variáveis globais aí. Isso. Agora arrasta o número de telefone ali para o prompt user ali.
Pega o telefone ali E arrasta pra onde? e ali no prompt user. Na frente desse padrão memória aí. Isso, só arrasta Ah, aí na frente. Copia isso aí agora, dá um Ctrl X, pra você já tirar daí também. Beleza? Agora fecha aí e vai na sua memória. Ou lá na tool, né? Na tool, isso. Aí você vai colar esse aí no lugar desse item aí, ó. na Então verdade, o você pode. problema tá sendo. É o Remote ID. Uhum. Tá, agora apaga o telefone, agora eu já vi um detalhe. Não, o telefone é o mesmo, não vai fazer diferença. No lugar de item, escreve first lá. Igual eu tinha ensinado. Isso. Já, isso, clica ali em cima. Boa. Aí agora você precisa ali do ID também, ali embaixo. Do ID também deu problema? Acho que não deu. Provavelmente, não sei Vai se dar, né? deu. Mas Dá um pode já executivo colocar pra aqui ver. também? Ah, tá. É, ver se ele vai. Essa execução ele já vai ativar tu? Já. Já é pra Beleza. ativar. Peraí. Vamos ver então. Porque às vezes o problema pode ser no outro também. Às vezes ele não reconhece também lá. Vai lá no Nossa, release. deu. Nem tava com erro aí. Ó, tá vendo? A mesma coisa. É dar um Ctrl V aí que você já copiou. Só dá um Ctrl V no lugar desse vermelho. Aí apaga o item. Escreve first. Aí dá um Ctrl C nesse aí agora. Só pra você ter mais fácil aí. Ctrl C. Já troca em todos os redis. Todos. Vai no outro redis. Isso. Troca aí já também. Vai no. Exatamente. Essa é chatice. Já vai lá no seu, na sua memória do agente, já troca também. No postgres do agente. Nossa, mas eu acho que isso aí vai dar problema em tudo agora. Vai. Vai dar problema em tudo. Provavelmente. Vai aonde? Desculpa. No postgres, na memória do agente ali. Isso. Pera, volta. Dá um Ctrl Z. Você tava salvando. Nossa, mas. Não sei por quê. Eu fiz um monte de Ué, alteração. Mas é só teste, eu não tô salvando. Isso aí é só. ah, então dá um Ctrl É V só- aí mesmo, porque é diferente. Beleza. Beleza, beleza. Dá um execute aí agora pra ver se ele vai. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Bom dia. Bom dia. Quando você mandar, Giovana, pina lá o dado, vai lá no webhook lá, clica em cima do webhook, lá atrás, e clica P, só P. Só clicar em cima dele e apertar a letra P. Ou pinar aí, isso. Boa. Não B? Tá, travou ali. Cara, eu não tava com nenhum. Não tava com esses É, problemas. não, é. Esse é normal. Acontece. Ah, é o Nesse, Belzinho. isso aí, É o você número. só tá tirando. É, você só tá tirando o arroba, mas pode deixar o arroba, não faz diferença. Beleza. Aí dá um executa aí, nele de novo. Ah, ele já tá pinado. Acho que Hum. agora vai. Isso. É, já tá pinado, aham. Por isso que eu falei pra pinar. Mais fácil. É, galera, primeira vez que eu tô Uhum. aqui, tá? Queria saber qual que é a dinâmica aqui da live aqui. É para ajudar mesmo o pessoal? Isso, aham. Aqui a gente. Eu faço uma sequência aqui, você levanta a mão, tiver dúvida, pergunta. A gente Uhum. vai seguindo a ordem aqui do pessoal que tá com a mão levantada. Aí vai ser tipo esse que eu tô ajudando a Giovana aqui. Ela compartilha a tela, se Ah, precisar, ó, tô com perfeito. problema nessa parte, e vai arrumando mais coisa técnica mesmo. Mas Entendi. pode fazer pergunta também à vontade, tá? Se tiver dúvida em algum outro assunto, profissional também, a gente se ajuda aqui. Maravilha, maravilha. Show. Ah, aí vai ser lá no ID agora, Giovana. Isso aí. Você faz parte da equipe da Marvel? Sim, aham, eu sou um dos desenvolvedores da Marvel. Legal. Aí vai Desculpa. lá no editor, aí abre ali a tool, essa aí mesmo, embaixo. Sim. Aí agora é o seguinte, abre aí, tá pegando do variáveis globais um o
ID da mensagem. Pega esse valor aí, pega esses dois valores e manda pra mim aqui no Meet, fazendo favor. Esse verdinho. Isso, que é mais fácil eu te passar o que você tem que colocar. Eu vou montar a estruturinha aqui. Mas só pra me mandar tudo? É, manda isso aí, aham. Manda tudo, melhor, mais rápido. Mas só pra eu Aí eu entender, vou. aquele bugzinho que tava acontecendo mesmo? Não, eu vou reformular. Tá vendo que você tá pegando no ID esse item zero node aí? Ah, Aí eu vou substituir e fazer igual de cima ali, ó, pra você. Entendeu? Eu vou colocar no mesmo formato. Em vez de você pegar item zero node, você vai colocar só o nome do node mesmo. Você vai entender. Aí vai entendi. ser variáveis globais um que você tá pegando, e no final é o ID mensagem que você quer. Beleza. Isso aqui. Aí cola isso aí no lugar, ó, que eu mandei. Cola esse aqui? É, cola isso aí que eu mandei agora. Mensagem. Tá. Aham. Aí você cola isso aí no lugar desse verdinho do ID. Isso, exatamente isso aí. Tá, agora provavelmente vai funcionar. Dá um teste de novo. Eu acho que era esse problema que tava dando. Porque a gente arrumou o telefone, mas o ID ainda tava errado. Agora foi. É, agora foi lá no chat útil o problema. Vamos ver o que que é. Acho que é o mesmo problema do. Ah, aí vai ser a mesma coisa, né? É, você. Aí no número você copia o. Exatamente. Exatamente isso aí. Você só copia isso aí. É, ele não. Deixa eu ver aqui se ele vai reagir à mensagem. O negócio, eu queria que ele reagisse à mensagem. Ele não, acho que ele não vai. Ah, entendi. Mas aí já Fazer é uma outro BO reaçãozinha. também. Para ele reagir a uma outra configuração que tem que ter no HTTP. Tá errado essa? Aham. Eu acho que tem como reagir a mensagem com emoji. No Evolution API ele tem, se eu não me engano, um parâmetro específico para isso aí. Deixa eu ver na documentação. Se eu não me engano, tem um de reagir. Deixa eu ver aqui. É enviar reação. Uhum. Só que eu não sei como configurar. Eu nunca fucei nisso aí, não. Mas É na tem como Evolution, você tá fazer. falando, né? É, na Evolution, aham. É, Tem uma parte lá que. foi essa documentação que eu olhei. Entendi. Mas É eu isso que você tá vou. fazendo então? É isso que eu tô tentando fazer aqui. Mas. Ah, entendi. Tá, mas aquele erro lá foi. Então, ao invés de eu ficar colocando aquele zero, eu coloco sempre o first ao invés do item. Isso, exatamente. Pra evitar dor de cabeça. Tá bom. Era só isso. Obrigada, Gabriel. Fechou. Nada. Como é que eu faço? Aqui, a gente pegando as variáveis, a gente tem três estruturações diferentes. A gente tem essa aí que eu. A última mensagem aqui do chat do Meet, que é a que eu passei pra vocês, pra você no caso, que ela. Como que é a estrutura disso aí? Ele dá um cifrão e entre parênteses coloca o nome do node que você tá pegando. Certo. Se você está copiando o parâmetro do item, ele vai dar aquele cifrão item zero, cifrão node, aí entre colchetes o nome do node que você está pegando, é diferente. Então, é um detalhezinho mínimo, só que a gente ainda não tem essa noção de como que o N8N funciona por trás. Então, são coisas que dão erros que a gente vai aprendendo com o tempo, né? O Sim, motivo sim. de dar errado, eu não sei, a gente só sabe que dá errado. Aí muda a estrutura Não, da. ontem você me clareou muito, porque eu falei, gente, que Uhum. ignorância que eu tô, ao invés de estar aprendendo, eu tô retrocedendo. Aí a hora que você Não é falou que assim era mesmo. bug do N20, que você também tá errando, eu falei, ah, não, então. É normal, Pô, normal. valeu, Gabriel. Pode falar aí, Luiz. Bom dia. E eu de novo, hein? Uhum. Compartilhar aqui a E deu tela. certo lá onde? Vou mostrar. É, então, eu vou. Teve uma pequena evolução, mas teve. Ah, On- beleza. Menos mal. Ontem eu dei uma reformulada em tudo na questão do prompt. Vou mostrar aqui o que está acontecendo. Eu acho que deve ser simples, tá? Uhum. Desse problema da Giovanna aí, eu percebi que vocês estão com a mesma versão. Será Uhum. que tem alguma coisa a ver?
Pode ser, dependendo. Tá aparecendo Você minha você não tela aí? chegou a atualizar. Tô vendo a tela, tô vendo. É, Tô vendo. eu não atualizei ainda não, olha lá, tem até duas atualizações e eu não atualizei ainda. Mas Uhum. diante desse bug aí eu tô até com medo. Ó, Não, tá aqui. beleza, seguinte. Então eu já vou mostrar até aqui, ó, porque ele tá chamando o agendamento, certo? Certo. Beleza, deixa eu mostrar aqui. E aí ele fala isso aqui, ó. Essa aqui é a resposta depois do que o agente aqui, a recepcionista, ela vai dar para o cliente, né? Olá, podemos Sim. realizar seu agendamento, tá? Precisa saber. Deixa eu ver. Não é Motivo especificamente do isso. agendamento. Não é especificamente isso aqui. Ela fala o seguinte, eu vou até mostrar aqui. Ela fala que vai verificar com o time de agendamento e dar o retorno para o cliente. Só que, Ah, tá. só que não Uhum, dá o entendi. retorno. E aí eu entrei no sub workflow e ele tem essa resposta aqui, ó. Uhum. Ó, É, ele tem esse response. isso. A gente viu aqui não tem execução aqui dentro do verificar, criar, Sim. tal, 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 tal. Ó, Uhum. na verdade essa é aquela resposta, né? Que ele dá ali pro agente, ó. Olá, podemos realizar seu Sim. agendamento. Preciso saber se deseja marcar a consulta ou um exame, tal, tal, tal. Por favor, me informe o tipo de agendamento, tal, tal, tal. Aí, o que eu queria te falar que eu já esqueci, cara, já esqueci. Hum. Deixa eu te É, mostrar. Pode falar, tá, pode mostra o falar. WhatsApp aí. Isso. Mostra o WhatsApp, isso. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Ah, encaminhei a sua solicitação, né? Porque eu tô forçando Tô vendo ele. só o Ah, N2N. tá, desculpa. Deixa eu mudar aqui a tela. É, agora eu tô vendo. Show. Porque aqui, ó, eu tô forçando ele a. Ele fala que vai aguardar, né? E tô forçando ele. E agora já consegue? E agora já consegue? E agora já consegue? E aí ele tá me dando essa resposta aqui, ó. Só precisa aguardar a equipe confirmar se há disponibilidade. Só que teve uma questão de que. Putz, justo agora eu não vou lembrar. Hum. Putz, cara, eu não vou lembrar. A cabeça bugou aqui. Enfim, enfim. Ele tá fazendo a consulta aqui, ele vem aqui e tem esse retorno aqui do agente de agendamento, mas por que que ele ainda não está consultando a agenda? Qual que é a pegada aqui? O que que pode estar faltando de informação ainda para ele poder executar? Tá. Ele tá te pedindo as informações de nome, essas coisas? Sim, sim, pede todas aquelas Ele pediu, informações. ele te pediu lá em cima. Quer ver? Deixa eu mostrar porque eu estou vendo outra tela aqui, ó. Lá no começo ele pede, ó, me passa um telefone, me passa a idade, se é de rotina ou não, que na verdade a rotina não tem muito a ver. Mas ele pede, é porque como eu mandei várias vezes, né? Então ele já está meio É, isso que que. eu ia falar. Ele está considerando aqui, Tá. mas ele pede sim as informações. Deixa eu ver lá na primeira interação que ele pede tudo de uma vez ou ele vai apertando um por um? Ele vai perguntando um por um porque eu coloquei no prompt para ele perguntar um por um. Ah, beleza, Eu beleza, beleza, instruí. beleza. Tá, ele perguntou por um e quando. Tá. Aí ele chamou tu. Beleza, vai lá no Isso, N10 de novo. beleza. Deixa eu ver. Porque assim, tem uma questão. Quando ele chama o Execute Sub Workflow lá, a gente tinha configurado para ele enviar as informações para aquele agente. Sim, Eu não sei se você fez essa configuração, na verdade. eu vou te mostrar aqui Vamos ver, agora. abre aí essa. Uhum. Deixa eu só achar minha tela aqui porque ela sumiu, cara. Achei. Pera aí que não é essa ainda. Aqui. Agora eu achei. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, Uhum. eu faço aqui a Lá questão embaixo. do. Isso. Mas ele tem, pode ser isso aqui, ó. Ele pede em dois lugares diferentes. Ele pede aqui, né, ó.
Mas ele Nome, preencheu. preencheu, ele tá levando. Atom, CPF ali e tal, data de nascimento. Isso, Beleza, vamos ver então lá telefone. no. Eu coloquei até o evento aqui, ó, pra ficar mais claro, Lá sabe? no Subwork. Sim, lá no Subworkflow. Vamos ver só um detalhe então lá. O agente principal ele tá enviando, então isso aí tá certo. Beleza. Agora a gente tem que ver no outro agente de agendamento. Tá, deixa eu compartilhar a Esse tela. é um detalhe mínimo. Eu tô torcendo pra ser o que eu tô pensando, que aí fica mais fácil. Show. Vai ser, vai ser. Agendamento. Isso, na execução dele, boa. Abre ali o agente. Oh, Tá vendo? travou? Não, não. Não, não tô vendo não. Por que não tá compartilhando, hein? Abre. Não, não tá aparecendo o agente. Tá, pera aí que eu vou abrir de novo aqui. Na minha tela tá normal, mas não tá aparecendo. Uhum. É porque abriu outra tela. Pronto, aqui ó. O agente. Isso. Abre o prompt dele ali embaixo agora. Tá, vai pra baixo, deixa eu ver onde tá. Tranquilo, vai lá no user message agora. No prompt lá de cima. Cadê as informações do paciente? Não tá vindo, né? É, porque você colocou essa estrutura aí, tá vendo? Sim. Só que o que você tem que fazer é arrastar um por um ali, ó. Name, telefone, data, CPF, data início, data fim, evento. Então, pera É aí. só esse detalhe. Ainda bem que era isso aí. Tá, então Então ali, ó, tenho que vir vai no aqui. editor, dá um execute ali, executa manualmente, isso aí, isso. Mas será que ele vai puxar os Clica em dados? Ah, Não, não puxou. vai puxar não, mas faz vazio mesmo. Agora, abre ali o Edit Fields. Isso. Eu preciso desse Edit Fields aí? Primeira, não tem necessidade, é Não, mais uma né? questão de você se organizar. Não precisa dele mesmo. Porque ele já vai vir, esses dados aqui, ele já vem do É, já vem do Execute, né? Execute, É, exatamente. Não precisa dele. Se você quiser tirar, pode tirar. eu vou tirar. Beleza. Aí você conecta direto ali no seu agente. Peraí que o bonito não tá querendo ir. Isso. É porque tá parecendo tão simples e o Aí, medo de funcionar, de não funcionar é tão grande que a gente vai inventando moda. aham. Pode executar aqui o Abre o seu agente? agente aí. Não, abre o agente, a gente tem que arrumar. Aí agora, você vai arrastar os valores aí. Você tem que arrastar. Tá. Então, no lugar dessa estrutura, exatamente, você faz isso aí. Você passa o nome ali. Não precisa estar nesse formato, mas funciona também. Pode ser assim? Não tem Aí, problema? pode ser assim, não tem problema não. Ou você pode deixar mais claro para é igual aquilo que você falou ontem. Quanto mais claro para você, mais claro para o seu agente. Ah, também, né? Mas assim Certo. tá bem esclarecido. É a data de nascimento. Isso, se arrasta. E o CPF, ele tá sempre pedindo, falando, eu preciso de informações, porque ele não tinha informação nenhuma. Era Entendi. só isso que tava faltando mesmo. Então ele não tá respondendo porque não tá vindo, né? Não tem nem como responder. Exatamente. É Aí a porque data início, é que eu queria mostrar e eu não consegui aqui, mas parece que o agente ele tava dando uma resposta pro pro, principal. pro principal e o principal ele tava dando uma outra resposta, sabe? É isso que eu queria É, mostrar porque ele aqui. tava, E eu ele não- tava improvisando, né? Porque o negócio tava feio. Ele falou, cara, eu vou enrolar aqui a conversa porque tá difícil. Mais ou menos isso aí. Aí Pode dar. agora, se você fazer. Vai estar tudo vazio, você não vai ter nenhuma Ah, informação tá. ainda. Daí vai ter que gerar lá de novo uma É, nova. é isso, Ente- exatamente. Faz o teste lá de novo e vê se vai funcionar dessa vez. Show. Vai dar certo. Valeu. Fechou. Pode falar, João. Bom dia, bom dia. Já. Eu tô tentando fazer aqui uma automação de quando o cliente, o lead, né, preencher o formulário no Tally, ele ativar lá o Uhum. webhook e aí anotar as coisas e mandar mensagem automática no WhatsApp.
Só Certo. que eu tô com dificuldade para separar as informações do talho. Eu vou compartilhar aqui. Uhum. Porque tem algumas opções. Por exemplo, eu vou fazer aqui o teste para vocês verem como que vem. Executo. Que nem, ali era de marcar a opção. Aí chega Aham. aqui no webhook como, Hum. tipo assim, ó, aqui, ó. O valor que foi selecionado Uhum. lá foi esse valor aqui. Só que aí ele dá as opções Aham. embaixo. E aí eu não Sim. consigo saber qual que é esse valor aqui para passar pro próximo. Você tem que fazer você tem que fazer Um código para. não, no Edit Field já dá. Bota o Edit Fields antes. Bota antes o Edit Fields, ou esse aí que tá vazio. Pega esse aí que tá vazio. Só que assim, você vai usar esse Edit Fields para tratar os dados, né? Para colocar as respostas, né? Você vai fazer isso aí? É, Beleza. Então você vai ter dois Edit Fields, tá? Você vai ter um Edit Fields que vai ser. Ah, deixa eu pensar aqui. O Edit Fields para tratar os dados e outro só para identificar isso aí do Instagram. Então você vai ter que criar. São quatro opções que você tem lá, né? é que são, ó, tem mais algumas coisas, tipo, essa aqui, ó. Qual o principal desafio hoje? Eu deixei os checkbox lá, né, pra pessoa marcar. Aí aqui, ó, Aham. eu marquei três lá, foi esses três aqui. Só que só olhando pelo código aqui eu não vou saber, né? Porque eu teria que puxar das opções. Que aí aqui, ó, esse daqui, ó, o final Exatamente. 403, é esse primeiro, atrair mais clientes. Você tem que deixar isso aí mapeado no Edit Fields para você saber exatamente o que que vai ser. Que eu... Olha uma lógica do caramba aí só por causa disso aí. Deixa eu te mostrar. Pode fechar aí. Eu vou compartilhar minha tela só para você entender o que que você vai ter que fazer mais ou menos. Entendendo a lógica, às vezes você consegue pensar de uma maneira mais simples, tá? Eu só Uhum. vou mostrar aqui de primeira, mas é mais ou menos essa estrutura que você vai ter que fazer aqui, ó. Deixa eu criar um novo. Deixa eu ver nisso Ô, aqui mesmo. Gabriel, enquanto você abre, eu posso fazer uma pergunta pro João? Uhum. Ô, João, esse formato aí que você está fazendo é basicamente aquele que o El tem com Make, só que no N8N? Ah, que bosta, né? Que porcaria. Por que que tá? Então, executa o Silver Flow para simular um webhook. Oh, meu Deus do céu. Quer pôr um webhook aqui, eu coloco te passo o meu webhook aqui, eu preencho e vai, as coisas. Não sei se funciona. Não, acho que não é muito certo, não. Deixa eu definir Voltei, aqui abaixo voltei, mesmo. voltei. Beleza. Só para ter aqui, ó, por exemplo, você vai ter a pergunta, pergunta 2 e a pergunta 3, tá? Isso aqui é tudo a opção lá que você tá fazendo. Uhum. Aí eu vou dar um execute aqui. Eu vou. Oxi, tá. Aqui eu vou alterar os valores, eu vou colocar. Então, tipo assim, você vai receber um código do caramba lá. Você tá recebendo um código aqui, outro código aqui e um outro código aqui. Beleza, você tá... deixa Uhum. eu definir. Calma aí. Aqui você recebeu um código, aqui vai ser outro código, e esse aqui vai ser outro código. Beleza. Então, aqui estão seus dados. O que que você vai ter que fazer no seu caso? Vai ter que ter um mapeamento para você identificar dentro do seu fluxo o que que é cada coisa. Então, tipo assim,
você vai ter que deixar. Tentativa e erro. É, mais ou menos isso aí. Então, por exemplo, você tem o seu código do Instagram. Então, o Instagram é mais ou menos assim, ó. Você vai ter um if, tá? Um switch, digamos assim. Você tem o seu código do Instagram e você coloca manual. É sempre o mesmo código, né? Eu não prestei atenção nisso, mas deve ser. Ah, eu acredito que é sempre o mesmo código. Tem que ser. Então, você copiou, por exemplo, finge que esse código aqui é do Instagram. Você vai fazer isso aqui. Qual que é a outra opção que você tem? Facebook? É Facebook, YouTube. Então, beleza. Esse aqui é o do Facebook e esse aqui é o do YouTube, tá? Então, assim, ó, você recebeu ali as opções. Você vai ter que ter isso aqui escrito manualmente, o código de cada um e o nome, para você identificar. E o seu outro edit fields vai ser a resposta dele. Então, aqui vai ter a resposta dele da pergunta, né? Aí, ali você arrasta aqui, beleza? Ah, a resposta dele foi isso aqui. Aí, agora, você vai ter um switch com cada saída. E você vai meio que, de novo, ter outro edit fields depois lá na frente para ser a resposta definitiva final. Basicamente assim. Você vai ter. Só que você vai ter várias opções aqui, entendeu? O que acontece? No seu switch, eu vou executar aqui. No seu switch, você vai estar comparando, ó. Esse é o Instagram. Então, no seu switch, você vai ter isso aqui. Então, você vai comparar se esse código do Instagram é igual à resposta que a pessoa preencheu. Então, ó, tô vendo. O código do Instagram, porque é um valor fixo, tá vendo? Aqui, ó. Aqui fica mais fácil. Aqui é o código do Instagram, tá Aham. vendo? Valor fixo, você definiu. Você vai ver se esse código aqui é igual à resposta da pessoa que ela preencheu. Se for, aqui vai dar vazio porque não tem nada. Mesmo que eu coloquei como é teste, não vai dar vazio, tá? Mas se for igual o código, se a resposta for igual, então ele vai passar para a saída de Instagram, tá vendo? Se Uhum. não, aí você vai fazer para cada um. Aí você vai ver se esse código do Facebook é igual ao que a pessoa respondeu também. Aí você coloca a saída de Facebook para você se identificar. Então, ó, tem duas saídas aqui, Instagram e Facebook. Qual que vai ser? Nenhum, né? Porque, enfim, deixa eu copiar manualmente aqui só pra gente fazer funcionar. Vou colocar aqui, ó, nos dois. Finge que tá o campo aqui. Executei. Ah, identifiquei que é Instagram. Aí aqui você vai estar identificando manualmente que é Instagram, entendeu? Então você vai ter basicamente uma cópia das respostas todas, né? Não sei quais perguntas que tem lá, mas você vai ter uma cópia. Você vai ter primeiro aqui todas as suas informações. Na verdade, isso aqui nem precisa, tá? Vai ser assim, ó. Vai ser o padrão, vai ser manualmente assim o código de cada um. Você vai ter um switch para identificar e você vai ter 3 edit fields ou 4, enfim, o tanto que precisar de edit fields iguais. A diferença aqui, por exemplo, aqui vai estar, sei lá, o nome da pessoa, aqui vai estar o telefone dela e aqui vai estar a rede social. Beleza. Então aqui você vai ter que ter uma cópia de todos. E a única coisa que você vai mudar vai ser manualmente a rede social, entendeu? Então aqui na rede social, como ela tá na saída do Instagram, você vai ter que colocar manualmente aqui Instagram. Pronto. Aí aqui, a saída do Facebook, você coloca manualmente nessa opção aqui no Facebook. Então eu vou dizer assim, você tem realidades alternativas da resposta da pessoa. Você vai ter que ter uma cópia de todas as opções possíveis. Aí Entendi. aqui, nos outros, você arrasta mesmo, né? Você vai arrastar lá o nome da pessoa, o telefone dela, enfim, o que você tiver de informação dela lá. Só que na rede social, você coloca manualmente. E serve também para aquela caixinha de múltiplas respostas também. Então, tipo assim, as respostas que ele deu, você vai colocar manualmente de acordo com as opções que você tem. É essa a lógica que você vai fazer. Se eu usar Ficou? Ah, é. um. Ficou, mano. Agora eu tô pensando, se eu usar o. Como que é o nome do negócio? É formulário aí do N8N. Será que é Aham. mais fácil? Não, fica a critério. Você vai receber de qualquer forma os valores. Não, com certeza. Se você usar o formulário do N8N, ele vem com a resposta. Eu não lembro agora, deixa eu ver. Que o N8N ele tem uma opção aqui de marcar também. Mas deixa eu ver aqui. Se você for adicionar um elemento, tem a opção de drop-down list. Aí você coloca as opções. Instagram. Deixa eu só fazer um aqui, ó. Teste, teste.
Aqui, ó, rede social. Rede social. Já tem o Instagram e o Facebook aqui, só pra gente testar. Então, ó, tem o Instagram, eu vou selecionar o Instagram, eu vou enviar. Como que eu recebo? O nome já, tá vendo? É, Então não é código, aqui fica mais fácil é mesmo bem no mais formulário do fácil. End-to-End. Você consegue alterar o visual dele, tá? Você consegue vir aqui em. Acho que era a última ali, custom alguma coisa que tava aparecendo. Isso, exatamente. Você consegue pegar isso aqui, você pode falar pro Cloud, tipo assim, ó, É HTML, CSS? isso aqui é HTML. Vai ser ou os dois misturados, é CSS com HTML, mas é HTML. Você fala assim pro Cloud, ó, eu quero deixar. Aí você explica, né? Se eu quero formatar de tal jeitinho assim. Aí ele formata e te ajuda, aí fica legal já. Por exemplo, aquele formulário que eu disponibilizo para vocês de baixar o N8N no modo fila, eu formatei aqui, ó. E eu deixei um HTML diferente para ele ficar personalizado. Então, quando você dá um execute, ele tá diferentinho, ó. Tá azul, tá Ah, vendo? da hora. Tá formatado. Não fica aquele cru do próprio N8N, que é só seco. Aí você consegue, se você quiser, manda print do seu formulário do. Qual que é o Do site que você falou que você Tally, usa? e aí eu peço pra ele Isso, reconstruir. Legal, eu faço isso. exatamente. Pede um HTML e pede para reconstruir. Aí às vezes dá certo, fica legal já. E fica muito mais fácil, você não tem que fazer essa lógica do caramba que eu te mostrei aqui. Pra você trabalhar. Aham, beleza, valeu. Qual que era a pergunta do Luiz que ia fazer pra mim? É, o Luiz vai fazer a pergunta. Não, agora eu já entendi. É porque eu estava achando que essa daí era uma automação que o El faz no Make, onde ele tem um formulário e leva os dados para o Make e depois ele traz para o N8N. Achei que você estava fazendo uma versão direta no N8N. Na verdade, assim, não é aquela, mas é uma parecida. Uhum. Valeu. Nada, nada. Fechou. Então, Léo. É Léo, né? Não. Ô, Gabriel, beleza? Sim, pode Opa, chamar. pode falar. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu estou fechando com uma empresa, uma concreteira aqui. Uhum. E eles querem um serviço de automação, basicamente ali do RH. E Certo. essa automação, ela vai ter integração com Unimed, Onvio, vários canais onde não tem nativo, né? Ali no Aham. N2N. Aí eu já fiz uma breve pesquisa e esses canais têm integração com a API. Beleza. E eu tô com medo de fechar com eles e não conseguir atender a demanda, cara. Você tem alguma Ah, dica para me dar? Porque eu vi que tem integração, então, uhum. se tem integração, eu vou conseguir, é 100% certeza que eu vou conseguir fazer o que eles precisam? Tá, vamos por partes aí. Nessas situações, antes de você fechar, ou garantir que você vai fazer, o que que a gente tem o costume de fazer? Fazer uma fase de descoberta do projeto. Então, assim, a pessoa fala, ah, eu uso a Unimed, não sei o que, não sei o que, dá para integrar? E você fala, ó, eu vou fazer uma pesquisa, só que assim, a pesquisa, ela tem que ser baseada em três etapas, essa parte de descoberta do projeto. A primeira você já fez, é o quê? Ver se tem integração via API. Beleza, então a primeira parte tá ok, dá para integrar via API. Segunda parte de descoberta, você tem que testar. Aí você vai fazer o teste você, fazendo a requisição via HTTP, e ver se você consegue algum resultado. Porque que acontece? Um exemplo do caso da Maven. A Maven, ela tem um dos clientes deles que tem um e-commerce. Então eles utilizam uma plataforma chamada PrestaShop, que é tipo a Shopify, Nuvem Shop, isso aí, que é a loja virtual deles. Eles queriam uma automação bem completa de muita coisa lá. Só que acontece, eu olhei na documentação deles, tinha integração via API, beleza. Fui fazer o teste dos endpoints que tinham lá, ou seja, cada saída que eu podia ter, cada informação que eu podia receber. De 12 endpoints, 12 ou 10 endpoints, ou seja, tinha a API de pedidos, a API de rastreio de endereço, de não sei o que, um monte de coisa. Desses 12, só dois funcionava. O resto tudo retornava valor vazio para mim. Mesmo eu estando integrado lá certinho com as informações dele, os ID, beleza. Mas os outros, tipo, tava meio que de enfeite, vamos dizer assim. Então essa questão de, tipo assim, você saber se vai solucionar o problema deles, você vai ver o que que eles precisam,
Tipo assim, quais APIs você vai usar, qual endpoint você vai estar buscando, qual informação você está tirando de cada canal, o que você está tirando da Unimed. Você precisa saber exatamente o que você vai precisar retirar de lá e fazer o teste exatamente disso aí. Então, disponibilizar a conta deles para testar, ou você criar uma conta e testar por você mesmo para ver se é possível. Porque essa parte de descoberta é a parte mais demorada do projeto. E é uma questão também de você não garantir nada para o seu cliente e deixar claro que você está vendo a possibilidade, né? E caso você saiba de alguma outra ferramenta, por exemplo, é bem comum o pessoal ter ferramentas que usa de agendamentos. A pessoa usa, isso é muito comum para médico. Nossa, tem muita ferramenta de agendamento para médico aí de clínica. Então, às vezes a pessoa já usa uma ferramenta e você vai lá ver se dá para integrar. Se você viu, fez o teste e conseguiu, você prossegue. Se não, você faz a sugestão de uma outra que você sabe que já funciona. Então, por Uhum. exemplo, para a plataforma de agendamentos, é bem comum a gente ver a do cliente e falar, ó, isso aqui não vai dar certo, vai dar muito trabalho, ou não fica legal. E a gente fala, ó, tem o cal.com, tem um Calendar, você quer testar para ver se para você funciona, né? Aí a gente oferece, faz o teste com ele. Aí se ele gostar, a gente segue integrando aquilo que a gente já sabe que dá certo. Mas é uma questão de Então, tentativa e basicamente, erro mesmo. eu vou fazer um teste e, por enquanto, eu não vou cobrando nada, né? Vou trabalhando sem Exatamente. cobrar nada. Exatamente, a gente deixa, por exemplo, é como se fosse um bônus do projeto, vamos dizer assim. Quando esse projeto da loja virtual, que o cliente chama Rotero, eles queriam, a princípio, uma IA no WhatsApp. Essa IA que tinha que prestar suporte e responder tudo que precisasse do cliente. Então, o projeto em si, num todo, é um agente de IA autônomo. Só que acontece, a gente garantiu que ia ter IA de suporte e a gente garantiu que ia ter disparo de mensagem no WhatsApp. Então, tipo assim, compra aprovada, envia uma mensagem, né? Essas notificações de e-mail só que adaptar para o WhatsApp. A gente garantiu que isso ia funcionar. Só que a gente deixou como a parte do projeto de escanteio ali e que eles queriam fazer o quê? Integrar com a PrestaShop, ver se, tipo assim, a pessoa pedir código de rastreio ia enviar, pedir informações de loja, né, para ir acessar a ferramenta e ter acesso às informações. E a gente fez o quê? Falou, ó, a gente vai ver se dá para fazer. Então a gente cobrou em cima no valor ali do projeto todo, e caso desse para fazer, se precisasse de custo a mais, aí cobrava um valor à parte. Tipo assim, ia ser um adicional no projeto, porque o combinado era a IA de suporte, aí o resto era um bônus, vamos dizer assim, né? E cobrava um valor a mais. Então você pode fazer mais ou menos isso aí. Você pode fazer, sei lá, a automação principal, né? E o resto, se for integrar, se for. Você vê o que Uhum. realmente é necessário ter, que dá pra fazer. E o resto que for tipo um bônus, você considera tipo, pô, ia ser legal se a IA fizesse isso também. Aí você pode cobrar como valor à parte no projeto. Certo. Ele vai ter ali uns 6 canais ali de comunicação e dois é pelo e-mail e um é pelo WhatsApp. Então, esse eu já estou mais tranquilo, né? Esses aí já é mais de boa. Aí, Aí os outros dois ficam à mercê. E você vê se isso. realmente vai ser possível. E, tipo assim, você dá um tempo, né? Tipo, ó, vou testar. Aí você realmente faz os testes, vê se funciona. Se funcionar, aí você segue em frente e garante, tipo assim, ó, isso aqui vai dar certo. Né? Que você já fez o teste e viu que deu certo. Perfeito, perfeito. Outra pergunta aqui, Gabriel, só para Uhum. finalizar. Você faz algum outro serviço de freela ou você é focado 100% na Marvel? Eu trabalho na Maven, pego Uhum. vez ou outra uns projetos por fora, só que, tipo assim, eu sou bem seletivo porque demanda tempo. E eu também presto mentoria. São esses Perfeito. 3 tipos de serviços que eu tenho. Uhum. Tá. Teria um contato seu para a gente poder ter uma Hein? conversa? Vocês podem mandar tanto ali na comunidade no School, pode mandar nesse telefone aqui também. Deixa eu ver se tá certo agora, né, Luiz? Porque o Luiz eu tinha passado errado. Calma aí. Não queria me atender, né? Aí, aí, ó, pronto. Eu vou fixar aqui e pinar esse número de telefone aí. Vocês podem mandar mensagem lá, que assim que possível eu Cara, quando, respondo. quando vai crescendo muito, né? Fica difícil responder todo mundo. Não, mas pior que é mesmo, é muita. Tem vezes que é bastante mensagem. Isso no WhatsApp nem é tanta mensagem, mas no School até que é bastante. O pessoal manda lá.
com dúvida. Mas pode incomodar, não ligo não. Tá, joia. Aquela, se eu não responder é porque eu realmente não tinha um tempo ali pra dedicar. Ô, Gabriel, obrigado, brigadão aí. E vamos falando. Fechou. Beleza. Samuel, pode falar aí, Samuel. Opa, retornando aqui, Gabriel, lá do Superbase. Deixa eu Uhum. compartilhar aqui. Quando eu exportei do Notion, ele veio. Espera aí. Ele veio com um arroba essa tabela que era para ser a data, né? Tá conseguindo ver a tela? Tô vendo, aham. Ah, tá. Nossa, aham, tô vendo. Vai ter que fazer a operação manual mesmo, cara. Cara, Deixa eu ver. mano, infelizmente, eu não sei se tem como alterar aí no Supabase. Hum, deixa eu fuçar aqui pra eu fazer um teste. Eu não sei se dá pra alterar um valor, tipo assim, porque dá pra substituir, né? Por exemplo, dentro do N8N, você consegue substituir, dar um replace, né? Você coloca, substituir os arrobas por tal formato, mas aí é complicado. Porque isso aí tá diferente, né? Então, tipo assim, cada um tem um horário específico, não tem? Se você Deixa eu quiser, criar um fluxo no isso que eu ia N8N falar. para Você cria um remover. fluxo, né? Exatamente. É só remover? Você precisa? Hum, Tem que mudar a beleza. estrutura. Não é tanto contato assim não, cara, mas chatinho. É Deixa eu ver chatinho. aí. Deixa eu ver como é que tá o arroba lá. Vai ser. Parece que tá bugado aqui, não tá aparecendo. Coloquei no filtro. Clique em tem que clicar em aplicar. Deixa eu ver. Remove todos os filtros. Aqui no rapaz. Tá, Isso. tá. Olha só. Ele Esse tá nome assim, de com o jogo. arroba, certo? São, Uhum. são 4 contatos, quer dizer, são 40 contatos, mas são 3 colunas. Então vai dar tipo uns 120 contatos para mudar, entendeu? Sim, Vou entendi. ver. Se eu fizer Mas uma automaçãozinha lá dá no pra- Windows, dá certo? você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer desse jeito aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Bem simples. Aí você faz junto com o Cloud. Faz tipo assim, ó. É, vou receber um valor de uma variável com uma data nesse formato. Aí você indica certinho, ó. Arroba 9 de junho de Uhum. 2025. Quero remover apenas. Na verdade, você vai usar essa data para alguma automação futuramente? Eu vou precisar da data, só quero remover o arroba. Tá, é porque, tipo assim, 9 de junho em texto assim não dá muito certo. Se você precisar automatizar essa data, você tem que colocar o junho em dia, em número. Ou Então para você não pode importa, você só colocar quer no saber, prompt tipo, também, dá certo? então beleza. Então, ó, quero remover o arroba da frente e transformar o nome do mês em número. Aí você dá um exemplo. Exemplo, junho igual a 06. Aí você fala, e no final, quero que me retorne nesse formato. Aí você dá o formato. 9 de junho, você coloca o 09 de junho de 2025. Beleza. Aí você fala, cria um código em Uhum. JavaScript. Eu Só consigo, eu que não consigo usar adicionar a plugin hora também. também? Oi? Eu consigo adicionar a hora também? Consegue, só que aí você já não tem essa informação, né? Mas você consegue também adicionar a hora. É que do Notion, mas isso aí você arruma Tá, pode depois deixar. no fluxo. Então, Aham, aham.
Tá bom. para fazer essas alterações para mim. Qual que é o nome da sua coluna lá no Supabase? É data, alguma coisa assim? Mas eu vou passar Entendi. aqui, ó, o nome da variável. Pera, pra mim. Eu vou falar aqui, ó, essa é a variável que quero alterar. Aí você vai informar qual que é a sua variável. Eu vou colocar uma de exemplo aqui, tá? Que vai ser JSON.data, por exemplo. Só para ele fazer aqui para mim. Então eu vou aqui no meu N8N agora. Eu vou ter meu fluxozinho. E eu vou ter minha automaçãozinha aqui. Eu vou pegar o Supabase, vou dar um get e eu vou puxar essa informação aqui. Deixa eu ver. Esse aqui de exemplo, só qualquer um aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, só de teste. Dá um get all. Tem que dar um get main, retorna tudo. Beleza. Aí aqui no caso você vai ter o seu code e você vai fazer isso aí. Você vai colar. Ó, no meu caso eu tenho a data da visita aqui, tá vendo? Uhum. Nesse exemplo. Aí eu vou pegar esse código que ele me deu aqui e vou copiar aqui. Aí eu vou fazer só um teste. Eu vou arrastar a minha variável e vou falar que essa é a minha variável para ele. Opa. Eu vou falar aqui, ó. Essa é a variável. Opa, errei. Não tá certo, tá certo. Sim, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Eu não execute. Linha 25. Hum, calma aí. Só pra eu pegar a variável certinho. Aqui. Tá, agora tá corrigido. Beleza, vamos ver. Se vai funcionar. Ah, é porque eu tenho que estar no formato que eu falei pra ele. Calma aí. Deixa eu deixar aqui. Olivia. Aqui, deixa eu colocar a data no formato que ele pediu ali. Então, no seu caso, ele tá arroba 9 de junho de... Tá assim, né? Escrito? Não. É. Deixa eu dar um teste aqui de Isso mesmo. novo. Deixa eu dar um execute aqui. Ah, nesse caso, ó, você tem que arrastar aqui, tá vendo? Ó? Essa é a variável que eu quero. Então, nesse caso, eu vou arrastar aqui a data da visita, tá? Ok, aí você vai fazendo isso aí com ele, vai dando erro, vai falando que tá errado, ele vai corrigindo pra você o código. Mas basicamente vai ser um códigozinho mesmo, que você vai precisar. Deixa eu ver. Copiar, colar. Aí agora ele foi. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí ele retornou aqui pra mim o valor, ó. Aí o que que você vai fazer? Você vai devolver todo mundo, você vai dar um update. Só que aí você vai ter que dar um update, você vai ter que colocar um loop aqui, sabe? Pra pegar um por um. Pra você fazer certinho. Então, você vai dar um update depois na sua tabela lá. Cadê? Na tabela. Aí você pega o número da pessoa, né? Pra ser igual. E atualiza lá com o valor novo. Aí a data agora vai ser essa aqui, ó. Data visita formatada. Ele vai retornar nesse formato aqui. Pronto. Então, o fluxo vai ser mais ou menos isso. Você vai pegar todo mundo, formatar todo mundo e atualizar todo mundo. Essa é a estrutura que você vai ter que montar aí, Entendi. com codezinho. Eu já vou fazer a boa e vou mandar esse código aqui pra ti. Aí é só. Se der erro, você joga no cloud, no GPT e fala, ó, deu errado aqui, me ajudei.
Beleza. Tem como mandar esse fluxo aí já também, cara? Eu mando aqui, copio. Só que aí você vai precisar. Colocar um Ah, eu vou deixar server você. items ali. O Loop of Itens, eu vou deixar você Uhum, dar uma beleza. batalhada nessa parte aí. Não, tranquilo. Mas deixa eu baixar. Eu vou te mandar aqui também. Eu vou mandar ali no School ali pra ti. Né? Já vai estar aqui. Cadê? Não achei. Fazer minha pergunta aqui, que Aí. ela é rapidinho, eu Uhum. acho. Mais pra Vou frente ver. agora, eu vou querer pegar as informações do formulário que eu tava fazendo para mandar para um CRM. Aí, no caso, qual que é Sim. o CRM que vocês acham que é melhor para mais fácil de trabalhar assim? Eu tava pensando no ClickUp ou fazendo no Notion. Os dois são bem fáceis de trabalhar. Os dois são tranquilinhos. O ClickUp, eu gosto mais do ClickUp. Eu me familiarizei mais com ele, né? Mas fica a critério, sei. Os dois não são difíceis de trabalhar, não. Acho que o Notion é mais fácil que o ClickUp ainda. Porque eu não mexi com o Notion, mas eu acho que é mais fácil. O ClickUp, quando você faz um campo personalizado, ele fica um pouquinho mais chatinho de mexer ali. Você tem que pegar muito ID. Você pega o ID o ID da coluna e passa para outro para confirmar o ID e é uns negocinho meio chatinho de mexer, mas não é difícil não. Você consegue fazer tudo com o próprio Note da comunidade mesmo, tipo. Beleza. Ô, João, acho que tanto o ClickUp, que é um pouco mais complexo, quanto o Notion, eles têm algumas limitações dependendo da quantidade de informação. E um que é fácil, um que é fácil e eu estou até pensando em depois achar uma forma de utilizar aqui, que é mais livre e também não é difícil de fazer as integrações, é o Trello. É verdade, o Trello é bem de boa. O Trello é um bom CRM também. Então dá uma pesquisada nessa questão aí, entende seu volume de dados para tomar essa decisão aí. O ClickUp parece que ele é bem completo, só que ele tem uma limitação. Ele é completo, porém complexo, e tem uma limitação. O Notion é mais simples e tem uma limitação ali também com a quantidade. E até onde eu Uhum. pesquisei, o Trello seria a melhor opção. Tá, vou dar uma olhada. E aí eles têm documentação para ver tudo Tem, Aham. tem. E ele, assim, eu não fiz nada nele ainda, mas pelo que eu vi o pessoal comentando e fazendo algumas coisas, ele é bem de boa. Eu já fiz bem no comecinho, quando eu comecei a fazer a automação, uma das primeiras que eu fiz foi um SDR, e ele, quando agendava com a pessoa, ele jogava no meu Trello. Então, tipo assim, jogava o e-mail, a data e o nome da pessoa lá, sabe? É bem de boa de fazer. Tem um vídeo do pessoal ensinando a usar. Beleza, vou dar uma pesquisada Assim, aqui então. é de boinha assim, agora que eu lembrei. Hum, Tem um negócio lá pra você fazer uns. Eu acho que tem uns negocinhos cabulosos lá pra você pegar os tokens, alguma coisa assim, mas é fácil, não é complexo não. É só uma gambiarra que você tem que fazer lá, mais ou menos, não lembro direito. Mas é mais de boa que os outros, eu acredito. Hum. Pode falar eu, Caroline. Oi, bom dia, gente. Eu entrei agorinha na reunião, tá? Então, desculpa se eu Uhum. repetir aí alguma coisa, mas eu queria a opinião de vocês, porque o meu agente de atendimento vai ser implantado em consultórios que não tem um CRM rodando ainda, sabe? É uma necessidade realmente dos meus clientes. E, inicialmente, ele foi configurado com chatbot e tal. Porém, eu estou em dúvida se eu devo usar realmente o chatbot para essa questão, porque eu sei que serve para administrar várias conversas e tal, múltiplos atendimentos. Só que no caso desses profissionais, é uma única secretária que atende, é um único canal ali no WhatsApp, sabe? Uhum. E como que esse agente poderia se conectar com o CRM? Qual que seria a melhor opção? Porque eu acho que o ClickUp é um pouquinho complexo e o Notion o Notion eu não tenho tanta familiaridade e o Trello eu acho pouco profissional, assim. Então, o que vocês sugerem? Tem aquela opção do chatbot Kanban, mas só serviria se eu fosse realmente usar o chatbot. Uhum. Nesse caso, eu acho que
Uma outra opção também é o Como. Tem a Como também, que é outro CRM, só que assim, o nível de complexidade vai ser igual ao do ClickUp. Hum, O que eu vou recomendar para vocês é que, tipo assim, não tem jeito. Não tem pra onde correr, porque uma hora vocês vão ter que aprender o ClickUp. O ClickUp é muito utilizado por muita gente, então eu aconselho você a usar o ClickUp e fazer essa descoberta aí, de tá. E como utilizar realmente. como é que eu integro o meu agente com o ClickUp? Aí você pode fazer, eu vou te dar um exemplo aqui, ó, compartilhar. Você Tá. consegue fazer um. Oxi, ah, tá. Você consegue fazer um agentezinho que ele vai atualizar os dados lá. Aí você precisa ter uma conexão com o seu ClickUp, por exemplo. Quando agendar uma visita, ele atualizar lá no ClickUp a data da visita, sabe? Umas coisas assim. Você pode usar direto uma tool no ClickUp para fazer isso aí. Então você Sim. seleciona a sua tabela, seleciona certinho aqui, deixa eu ir aqui, testes, opa, aqui testes, a lista e o nome. Enfim, aí, opa, é porque você tem que fazer as integrações lá certinho. Deixa eu ver aqui o nome. O N8N tem integração direta com o ClickUp? Ele tem integração direta. Ele tem os nodes aqui, tem bastante coisa. Muita coisa aqui. Muita Interessante. coisa mesmo. Por isso que ele não é tão difícil de fazer. Aí aqui o Uhum. nome é o nome da. Deixa eu ver aqui. Posso, Nome, senhor amado. posso dar um Eu não pitaco? tô conseguindo fazer a IA definir. Uhum. Ô, Carol, Aqui, boa. eu acho que você também está buscando, está pensando no usuário, né? Na pessoa que vai ficar ali preenchendo, né? Assim, eu queria que a minha automação fosse quem preenchesse principalmente, né? Mas eventualmente vai precisar sim que uma secretária, né, adicione informações lá. Porque assim, ó, olhando mais para o lado de quem vai utilizar isso no dia a dia, eu não vejo com bons olhos, porque a gente sabe que essas secretárias elas são bem, sim, não quer saber de nada, né? Às vezes Uhum. querem entrar ali, fazer o que tem que fazer, faz mal feito e quer ir embora, né? Não se preocupa ali com o processo, com a empresa, né? Com a organização e nada. O Sim. ClickUp, eu acho assim que ele é complicado porque ele é bom para a gente que vai utilizar, quer saber uma estrutura no nível de controle de clientes, qual o projeto que é. Quando você tem uma estrutura mais robusta e precisa de detalhes dessa estrutura. Então, nesse aspecto, eu acho que ele é bacana. Agora, para quem vai usar, eu voltaria a pensar no Trello, porque, inclusive, se você conseguir organizar uma estrutura bem bacana, pode ser até, por exemplo, assim, ó, vou tentar trazer na prática para ficar mais fácil de entender. É, Uhum. imagine que uma pessoa entrou em contato, o agente fez atendimento e agendou a consulta de forma totalmente autônoma, né? O que que acontece? Você pode ter uma condução desse cardzinho que é o paciente, para que, inclusive, o próprio médico ele registre as informações, né? Porque dá para você fazer um acompanhamento. Então, pensando desse lado da facilidade de manuseio e de informações que você precisa coletar, que é saber quem são os leads que estão agendados, saber quais são os leads, qual é o paciente que foi, qual a condução que ele teve no seu processo ali de atendimento, né, e até essa questão do médico, eu pensaria mais um pouquinho no Trello por causa desse sentido. Uhum. Não sei se eu consegui explicar, porque eu estou pensando mais na facilidade de quem vai utilizar, sabe? Mas Talvez como CRM, ele consegue atender? consegue, você não vai ter ali uma função específica de CRM, talvez de lembrete, mas dá para você colocar muita coisa nele, é lógico que vai ter que aprofundar mais, para ele ter a mesma tratativa de um CRM. Tipo, ó, eu falei com o cliente hoje e eu tenho que falar com ele de novo daqui 2 dias. Dá para você colocar um alerta lá e ele poder lembrar. Uhum. Tá. Exatamente. O Trello é bem mais fácil mesmo de mexer. É Até para porque pessoa usar, ele é mais fácil, bem mais exatamente, didático. porque o ClickUp ele é bom quando a gente tem um pouco mais de detalhes, né? Tipo, passou por esse processo, tem uma lista, um checklist ali de tarefas para o processo um, processo 2, processo 3, né? Então, para esse Uhum. tipo de Uhum. acompanhamento, o ClickUp é excelente.
Agora, para o usuário, para aquela pessoa ali que vai estar mal-humorada, não quer trabalhar, É. eu acho que. Tenho medo de não soar como muito profissional, sabe? Quando eu falar, ai, eu preciso, eles falaram que precisavam de CRM e eu falar, vamos botar um Trello. Tipo, sabe, eu tenho receio disso, porque é uma coisa na qual eu pretendo cobrar mais para fazer Sim. e precisa passar credibilidade. Não, sim, Eu eu tenho Uhum. entendi. bastante receio, sabe, dessa parte, embora eu vá atender pessoas que essa minha primeira cliente, ela já está consolidada, mas a maioria dos meus outros clientes vão ser pessoas que estão começando e que querem não contratar uma secretária, mas sim uma IA. Entendi. É bem específico. E outra coisa, eu fui conversar mais a fundo para entender os processos, eu tinha feito um agente de agendamento e tal. Só que o agendamento de consulta não é a primeira fase. A primeira fase é uma avaliação presencial que a pessoa tem que fazer, e depois tem um follow-up nessa parte, porque o cliente daí recebeu um orçamento e tem que fechar negócio ali para começar o tratamento. E aí tem a primeira consulta depois. Ou seja, será que eu tenho que esse meu agente ele vira um agente de agendamento de avaliação e eu tenho que criar outros agentes para agendamento de consulta. Mas, O que mas, a, vocês mas, a, acham? mas a avaliação é uma consulta, só tem um nome diferente, não tem? Só que, cara, é porque assim, eu tô com medo de botar um prompt muito gigante no meu agente. Olha, primeiro é a avaliação, aí depois é a consulta. E aí ele tem que ter o CRM para ele pegar a data da avaliação e já mandar uma outra mensagem dizendo: você recebeu o orçamento, tá de acordo, podemos marcar a próxima consulta para iniciar o tratamento. Como é que vocês fariam esse fluxo, assim? Porque tá meio nebuloso na minha cabeça. Tá. Eu acho que é Agora uma. eu vou. Rapidinho, rapidinho, Gabriel, não vou atrapalhar, não. Uhum. Eu acho que essa questão é só uma etapa de algo que você já tem. Então, talvez você poderia criar uma agenda de avaliação, né? E só aumentar ali no atendimento que você destacar para ele as fases. Ó, a primeira, se você identificar que essa pessoa é um primeiro contato, então ela tem que encaixar na avaliação. Se você identificar que já é um paciente ativo, aí você trata dessa forma. Uhum. Primeiro é a avaliação, depois a consulta, exame. Isso. O Beleza. cliente, depois da avaliação, recebe o orçamento, ele tem que aceitar ainda, então tem que ter o follow-up. Tipo, para ver Fechou se então. ele aceita. Nesse caso, a lógica desse seu fluxo, como que eu faria isso aí? Hum, Você vai ter primeiro a sua IA, a IA ela vai agendar a avaliação primeiro, né? isso. Beleza, então. Então aqui eu teria a minha IA que faria a avaliação. Então, o primeiro agente aqui, ele vai agendar a avaliação aqui. A avaliação, beleza, né? Uhum. Tá. Gostei da Feita a letra. avaliação, isso aí. Feita a avaliação, ele agendou a avaliação, ele vai lá para o consultório humano mesmo, né? Então, ele vai lá para a clínica. Foi lá para a clínica médica aqui. Enfim, tá. Cara, isso tá Aqui vai parecendo um ter que ter uma. cemitério, velho. Pois é, aqui vai ter que ter uma intervenção humana. É, Então, assim, quem vai agendar a consulta? Vai ser a clínica? era para ser a IA. Vai ser a IA, beleza. Feita a avaliação, vai ser enviado no follow-up depois de orçamento, né? Isso. Contando que Para essa eles não pessoa. têm um CRM ainda e que eu tenho que implementar e que eu acho que isso só aconteceria com o CRM funcionando, né? Então, beleza. Se você for agendar a avaliação, você vai ter uma coluna no Supabase. Então, lá no seu Supabase, você vai ter uma coluna para as datas agendadas. Como que eu faria Uhum. isso aí? Fez o. Ah, a data tá para o dia 10 para hoje, tá? Então, a minha avaliação tá para hoje aqui, dia 10/6. Hoje é a minha avaliação. Você vai ter uma automação para buscar essa data aqui e, sei lá, enviar um dia depois o orçamento para a pessoa. Então, vai ser um outro fluxo de disparo de follow-up. Então, Sim. você vai ter um fluxo que vai ficar verificando a data da pessoa aqui, da avaliação, mais um dia. Então, o quê? Se é dia 10, ela tem que mandar o follow-up dia 11. Você envia o follow-up para a pessoa lá. Enviou o follow-up, mandou o orçamento,
Você vai ter que ter essa mesma. É a lógica que eu fiz contigo, Luiz. Essa mesma IA que vai enviar o follow-up aqui perguntando do orçamento, ela vai ter que estar lá no seu fluxo principal depois de novo. Para ela pegar a resposta da pessoa. Então, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos para você ver se você entende essa lógica aí. Você vai ter um fluxo à parte só para fazer o disparo. Então é o seguinte. Ou não foi com o Luiz? Foi com o Luiz, não. Foi com o Iago. Estou viajando aqui. Você vai ter que ter esse vai ser o seu fluxo de follow-up, tá? Então, essa IA aqui, ela vai mandar o orçamento. Tá, mandou o orçamento. Mandou o orçamento, você vai fazer o seguinte. No seu fluxo principal, você vai ter lá a sua IA principal, só que você também, deixa eu só representar aqui, você vai ter a sua IA principal, essa é a principal, tá aqui em cima, que vai conversar com a pessoa normalmente, só que você vai ter essa IA aqui repetida só para ela pegar a resposta de concordou ou não, de sim ou não, vamos dizer assim, com o orçamento, aceitou. Uhum. Então, o que acontece? Fez o follow, ó, primeiro contato, pá, nessa IA aqui principal. Fez o agendamento. Agendou, um dia depois faz o follow-up. Enviou o orçamento aqui. Ah, você concorda em pagar R$ 500? Aí o que você vai ter que fazer? Como você vai trabalhar com mais de um agente, já respondendo a sua pergunta, sim, eu trabalharia com mais de um agente. Você vai ter um switch aqui antes para saber para qual agente a pessoa tem que ir. Quando você fizer o follow-up, você vai atualizar a pessoa lá no Supabase, indicando, por exemplo, o confirmar orçamento, nesse caso aqui, tá? Confirmar orçamento. Então, quando a pessoa, ela recebeu a mensagem, eu recebi uma mensagem, ah, concorda em pagar R$ 500? Eu vou ter que responder o que o agente está me mandando. Então, eu vou responder, sim, eu concordo. Então, para você ter essa resposta, você tem que ter essa IA de novo ali no fluxo principal. Aí você vai mudar a tag dela para ser o agente de confirmação que vai receber. E quando a pessoa te responder, ela vai vir aqui para baixo nesse agentezinho aqui. E o prompt desse agente tem que ser uma coisa mais ou menos assim, ó. A sua tarefa é confirmar a presença. No meu caso, ó, a sua tarefa é confirmar se ele concorda ou não com o orçamento. Outra IA já perguntou. Você só vai registrar a resposta, entendeu? Aí ela tem uma toolzinha aqui para registrar se concordou ou não com o orçamento. Aí atualizando aqui no Supabase, vai colocar, por exemplo, lá, sim, concordou com o orçamento. Aí eu teria um outro fluxo, que seria um webhook lá do Supabase. Cadê o webhook lá do Supabase? Para quando aquela linha fosse preenchida, indicando que a pessoa concordou, ativar esse fluxo para encaminhar ela para a área de agendamento. Mais ou menos assim. É complexo, mas eu não sei se ficou clara a lógica, pelo menos. Ficou claro. Vamos dizer assim, você tem que fazer um zigue-zague ali com aquela pessoa dentro do seu fluxo, ficar jogando ela de um lado pro outro, para dar o contexto de que vai ser só uma pessoa fazendo atendimento, só uma IA normal. Ela não vai saber que passou de uma IA para outra, para outra, para outra, não. É só a interação para a pessoa vai ser a mesma, só que você fica aqui, ó, jogando ela de um lado pro outro no fluxo, para fazer isso aí, porque um você tem um fluxo para seguir, você tem um fluxo da pessoa. Então, primeiro ela vai agendar a avaliação, ela vai para a clínica, vai enviar o orçamento para ver se a pessoa vai concordar com o orçamento, se vai ser sim ou se vai ser não. Aí, de acordo com essa resposta, você vai ter que ter variações. Então, uma situação que a pessoa concordou com o orçamento, que aí sim ela vai para consulta, e uma situação onde ela negou o orçamento, que aí você, sei lá, não sei o que acontece se ela negar, Tem um né? script. Tem um É um script. script, tipo assim, ó, não vai vir, não, proibido. Aí Ok. ela concordou com o valor, vai ser a consulta e vai voltar para uma IA agora que vai agendar. Pode ser a mesma IA, tá? A IA que agenda a avaliação pode ser a mesma IA que agenda a consulta. O importante é você deixar claro no prompt qual que é a demanda do cliente. Aí entra a lógica que eu fiz com o Luiz, que eu construí aqui. Que a gente fez, por exemplo, uma IA que ela tem duas opções, ó. Eu indico para ela aqui no prompt, ó. Você tem que identificar, ó, pergunte ao cliente se ele deseja agendar uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Só que no seu caso,
você não precisa perguntar para a pessoa, né? Porque ela já fez a avaliação, então a IA tem que saber que ela já fez uma avaliação. Então, É. como que a IA vai saber se ela já fez uma avaliação? Você vai ter que estar trazendo as informações da pessoa aqui do Supabase, lá de trás. Uhum. Então, você vai ter que, por exemplo, quando você agendar a avaliação, automaticamente você já atualiza no Supabase e lá uma coluna tipo avaliação ok, por exemplo, já fez. Aí aqui no prompt, você vai ter que vir aqui e falar, essas são as informações do cliente. E passar aqui, enfim, informação do cliente. Aí você arrasta aqui o nome, tudo do cliente para a IA ter noção. Então aqui, nessas informações que você vai puxar lá do Supabase, a seu agente de IA já vai saber, ele já fez a avaliação. Então agora ele vai agendar uma consulta. E isso aí você tem que especificar no prompt. Tipo assim, se o cliente já fez a avaliação, agora a gente já consulta, mais ou menos assim, entendeu? Ou você pode ter um outro agente só para consulta também, tanto faz. Fica a critério. Mas dá para fazer tudo no mesmo agente. Mas que negócio feio agora que eu tô vendo isso aqui, meu Deus do céu. É tudo no Mas é mesmo mais ou agente. menos isso aí. O meu prompt do meu agente de atendimento tá bem grande já e ele é bem completinho. Eu tive que dar muita instrução, Uhum. então acho que vou ter que Nesse criar caso, um sistema de isso, multi-agentes mesmo. exatamente, seria melhor. E o Ah, segredo do multi-agentes são as tags. Você trabalhar na tag. Tipo assim, a tag eu falo é o que vai definir qual agente a pessoa tá. Então, fez a avaliação, vai pro. Fez a avaliação, beleza, tá lá avaliado. Aí, se ele concordou com a consulta, aí sim ele vai pro agente se ele concordou com o orçamento, aí ele vai pro agente de agendar a consulta ou agendar o exame, né? uhum, Então, é bom você trabalhar com agentes diferentes mesmo, fica melhor. tá bom. Já deu um norte. Obrigada, gente. Beleza. Obrigada, Gabriel. Só acompanhando essa linha de raciocínio, eu vou aproveitar, pessoal. Tem uma, uma outra situação também, vocês podem trabalhar. Uma coisa nada a ver agora, nada a ver com esse assunto aí. Mas, deixa eu ver se eu vou ter aqui. Calma, deixa eu abrir aqui primeiro e compartilhar a tela com vocês. Mas é uma situação onde a IA faz perguntas. Então, esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é uma IA que ela faz entrevista de emprego. Então, ela vai fazer 36 perguntas para o candidato. É muita coisa. E isso estava no prompt. O que eu estou fazendo aqui eu estou reestruturando esse projeto da Mave, é um cliente da Mave, eu estou reestruturando esse fluxo porque ele não estava subindo todas as informações para o Supabase, estava aparecendo no dashboard depois, ou seja, estava falhando, estava perguntando, mas não estava lembrando de atualizar as informações lá no Supabase, basicamente. Eu vou só abrir aqui o projeto para mostrar para vocês a alteração que eu fiz, que aí vocês conseguem. É uma ideia, tá? Que vocês podem seguir no projeto de vocês, a lógica aqui que eu vou mostrar. Deixa eu só abrir aqui, tô abrindo o fluxo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tapinado. Deixa eu dar um execute até aqui só pra eu fazer um teste com vocês aqui. Cadê minha tela? Minha tela. Vocês vão entender, eu vou mostrar como é que tava as duas situações aqui. Tá chegando aqui o dado. Calma aí. Beleza. Deixa eu resgatar o. Onde que tá o prompt antigo? Deixa eu pegar o. Calma aí. Muita telinha aberta. Deixa eu pegar só o prompt antigo aqui rapidinho. Vou copiar para vocês fazerem um comparativo aí, para vocês terem uma noção. Deixa eu adicionar um outro agente aqui. Só para efeito comparativo aqui, deixa eu colar outro prompt. Beleza. Se vocês terem uma. Creio. Tá, vou compartilhar de novo aqui agora para vocês verem. Beleza. Aqui tá o fluxozinho do agente, a entrevista de emprego. O prompt antigo tava assim, ó. Esse é o prompt original. Então eu tenho aqui, ó, objetivo e função. Aqui e tem as perguntas aqui, ó.
Você vai perguntar isso aqui, nome completo. Todas as perguntas da entrevista estão no prompt, ó. Todas de múltipla escolha, tá tudo aqui no prompt, tudo aqui. O que que eu fiz? Eu tirei todas as perguntas do prompt, removi tudo isso aqui e organizei para a minha IA fazer a pergunta uma por vez. Então, em vez de ter todas essas perguntas de uma vez aqui no prompt, e a IA saber que ela tem que perguntar uma de cada vez, o que que eu fiz? Eu removi do prompt e fiz uma lógica com o Supabase. Então, atualmente, o prompt está da seguinte maneira. Essa é a parte das perguntas do prompt. Então, como é que a IA vai fazer as perguntas? Olha o tamanho do prompt agora. E só para efeito comparativo, eu tinha feito aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu tinha feito aqui, ó. O prompt original tinha 1.700 palavras. Quando eu fiz essa alteração, virou 600. 618. Travou aqui, cadê? Virou 618. Então eu reduzi cerca de 1.000 palavras só removendo as perguntas do prompt. Eu enxuguei muito. Então, tipo assim, ó, tá muito curtinho agora. Tá, mas como é que a IA vai fazer as perguntas agora? Simples. Perguntas pro candidato. Eu informo para ela que ela tá na pergunta 1 de 36 e essa é a pergunta que ela deve fazer pro candidato. Qual é o seu nome completo? Então, nesse caso, eu tô na primeira pergunta. Qual que é a lógica que eu montei aqui? Sempre que a IA fazer uma pergunta, ela vai atualizar no Supabase. Tem uma coluna para saber qual ordem que o candidato está na pergunta. Então, vai atualizar no Supabase, vai pegar o valor da pergunta, que vai ser 1, e somar mais um, sempre. Porque essa IA não vai falar mais nada, ela só vai perguntar uma atrás da outra. Qual é o seu nome, idade, não sei o quê. Então, sempre que ela enviar uma interação, vai somar mais um para indicar que está na segunda pergunta, na terceira e por aí vai. E lá atrás, aqui tá o segredo. Eu tenho 2 Supabases, que são as minhas peças-chaves aqui. Esse Supabase vai buscar a pessoa, então ela deu um get aqui e vai puxar a pessoa e vai ver qual é o número da pergunta que a pessoa tá. Ah, essa pessoa tá na pergunta 1. Então aqui eu tenho outro Supabase, porque eu tenho uma tabela no Supabase onde eu coloquei todas as perguntas. Então, lá no meu Supabase, eu tenho uma tabela com 36 linhas que é exclusiva das perguntas. E tá aqui a pergunta, o número da pergunta e a pergunta logo aqui embaixo. Então, o que que eu faço? Eu dou um get na pessoa, vejo, ela tá na pergunta número 1. Então, eu vou buscar a pergunta referente à etapa que a pessoa tá. Então, nesse caso, eu estou dando um get na pergunta 1 e ele me traz o texto da pergunta 1. Aí, esse texto aqui, eu jogo lá no meu agente. E fica nessa aí. Então, ele buscou, tá na pergunta 1. Busca a pergunta número 1, joga para o meu agente aqui, e eu falo, ó, você tá na pergunta 1 de 36, e essa é a pergunta que você tem que fazer. Quando esse agente me responde, ó, eu vou até executar aqui para vocês verem, ó, tô na pergunta número 1, ó, qual é o seu nome completo? Eu vou dar um execute aqui para o meu agente me responder. Aí eu vou atualizar aqui, ó. Ele vai enviar essa mensagem para mim e atualizar no Supabase. Agora, minha pergunta é número 2, tá vendo? Agora eu vou vir aqui e dar um get de novo. Eu vou me buscar de novo e vou vir aqui buscar a próxima pergunta. Ó, já mudou. A próxima pergunta agora é o quê? Quem te indicou? Se eu for lá pro meu agente, vocês vão ver que o prompt já tá diferente. O prompt agora não tá mais perguntando meu nome completo. Agora o prompt é aqui, ó, quem te indicou? E eu tô na pergunta 2 de 36. Então, esse rolê todo, eu gosto muito de trabalhar com o Supabase porque é uma forma de você otimizar o seu fluxo, otimizar o seu agente. Você consegue trabalhar em umas lógicas desse jeito aqui, tudo criando tabelas e criando colunas no Supabase. Então, eu tirei um prompt enorme desse aqui, que estava atrapalhando todo o desempenho do meu agente, e reduzi as perguntas dele literalmente uma de cada vez. No prompt estava, faz uma pergunta de cada vez, mas aqui literalmente só mostra a pergunta que ele tem que fazer. E é isso. É uma lógica bem, assim, complexa de se trabalhar, mas que, cara, resolve uma dor gigantesca, que era a alucinação do agente por conta do tamanho do prompt. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Legal. Muito foda. Show, É um Gabriel. rolê bem rolezado, mas é uma, tipo assim, isso abre ideia para vocês trabalharem no fluxo de vocês também. Tipo assim,
Eu já fiz isso aí, por exemplo, a IA que gera proposta de orçamento, lá no cantinho direito do orçamento tinha o número do orçamento. Eu falava, cara, como é que eu vou fazer seguir uma sequência? Tipo assim, gerou pra pessoa um, dois, como é que eu vou aumentando aquele número? Mesma lógica que eu fiz. Sempre que o orçamento novo era gerado, eu atualizava no Supabase somando mais um. Aí, quando eu fosse gerar um orçamento no HTML, eu colocava o valor lá do Supabase, ó, agora é o 3. Aí lá no orçamento aparecia, orçamento número 3, número 4, 5, 130 e vai sempre somando um mais um. É, uma lógicazinha. Isso aí eu improvisei. Essa foi a primeira vez que eu usei, foi nessa do orçamento. Aí eu pensei, cara, isso aqui dá pra fazer muita coisa. Aí eu fiz agora nessa IA de entrevista, porque funciona bem também. Parabéns. Aí, pessoal, Legal. estendemos 12h30 porque amanhã não tem, né? Amanhã é o UEL. Então, quinta-feira, tamo aí de novo pra tirar as dúvidas. E amanhã vocês incomodam o UEL agora. Eu vou dar a minha folguinha. Ótimo dia pra todo mundo, pessoal. Bom Mas trabalho. quinta-feira vai ser o El de novo? Não entendi. Tipo, Não, eu falando amanhã é o UEL. Aí quinta-feira eu volto. A minha folga é de amanhã, só. tá. Amanhã é Entendi. quarta. Sim. E Valeu, Quinta-feira Gabriel. tá aí de novo. Valeu, pessoal. valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí. Valeu, valeu.